Olá, boa noite, tudo bom? Vamos aguardar aqui os seguidores, tudo bom? E vamos aguardar também para poder vocês, tudo bom, Lara? Para vocês colocarem, as que estiverem aqui, colocarem a idade dos seus bebês. Tá bom? Podem colocar a idade dos bebês para poder eu ficar sabendo quando eu for dar alguma orientação. Toda pergunta que você tiver, você vai colocar assim: meu bebê tem tantos meses ou tal idade. Eu queria saber sobre isso. Aí eu consigo te orientar melhor. Tá bom? Olá, tudo bem? Oi, tudo jóia? Maria de Lourdes? Parabéns, prazer, tudo jóia? Gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Poli Ensina. Aqui a gente discute as estratégias que vão ajudar na sua jornada para fazer o bebê dormir a noite inteira, tá bom? E eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira e sou criadora do método Sono dos Sonhos. Esse método ele é um programa de mentoria para ajudar as mães a ensinarem os seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite no berço e sem que eles se sintam abandonados, tá bom? E hoje, o tema do episódio de hoje é: meu bebê só volta a dormir se ele se alimentar. E agora? Eu vou só anotar aqui para poder vocês ficarem sabendo e quando as mães entrarem, elas saberem o que é que a gente está falando, não é? Meu bebê só volta a dormir se ele se alimentar. E agora? Será que tem alguma mãe que está passando por isso? Será que tem? Oi, tudo bom, Josiane? Então, gente, será que tem alguma mãe que está passando por essa situação? O bebezinho só volta a dormir se ele se alimentar? É bem complicado, não é isso? Mas a gente vai conversar hoje sobre isso e eu preciso que vocês tirem as suas dúvidas, tá certo? Não fiquem aí com as suas dúvidas guardadas aí dentro, não, tá bom? Pode perguntar que eu vou tirar as dúvidas. Então aqui eu separei algumas coisas para falar para vocês, para que porque esse tema ele é muito importante que seja falado, porque muitos bebês só voltam a dormir se eles se alimentarem à noite, na madrugada, não é isso? Então, por que é importante saber isso? Para que você possa ter tranquilidade, certo? E segurança. Porque se o bebê acorda, será que você vai precisar alimentá-lo todas as vezes? Quem é aqui que está assistindo a live? Quem é que acontece isso? Qual é o bebê que está aqui? Eu estou sem enxergar direito, gente. Meus óculos estão péssimos. Já eu vou ficar com os óculos novos. Mas qual é a mamãe que está alimentando o bebê durante a noite toda? Todas as vezes que ele acorda, você alimenta? Tem alguma mãozinha aí dizendo: meu bebê só volta a dormir se alimentar? Não é isso? Por quê? Porque dependendo da idade, o bebê não tem mais necessidade de se alimentar à noite, certo? Porque quando um bebê nasce, ele está precisando se alimentar à noite, com certeza.
Porque ele está aprendendo a mamar, a mamãe está começando a produzir leite, o organismo ainda está ali se organizando, tentando ajustar a produção com a demanda, certo? Mas quando esse bebê nasce, ele passa ali aquele tempo mamando colostro, e o colostro são gotinhas, são micro, né? O estômago do bebê é bem pequenininho, tem o tamanho de um carocinho de feijão. E ele consegue se alimentar e ficar bem alimentado com o colostro. Como é que a gente sabe disso? Porque o bebê ele vai apresentar um sinal que é super importante, que é o xixi. Então, se o bebê faz xixi e tudo, ele está se alimentando bem. Tem mães que perguntam para mim, Poliana, eu preciso acordar o meu bebê para amamentar à noite? Porque às vezes ele dorme, estica ali o soninho. Se ele estiver urinando bem e se o pediatra autorizar, você pode sim esticar aí um tempinho maior. Às vezes um bebê de 15, 20 dias, se ele já está ganhando um pezinho, se ele está urinando bem, às vezes ele já estica ali 5 horinhas, certo? E isso aí já é um tempo muito bom para você descansar, não é isso? Então tá aqui, eu tô vendo, né? A Margarida, né? O bebê só volta a dormir se alimentar, né? Josiane também tá dando aqui uma mãozinha, tá mostrando aqui que o bebê só volta a se alimentar ou a dormir se alimentar, né? Aqui também a Marisa, meu bebê tem 8 meses e não quer saber de comer nada, só mama, só não sei mais o que fazer. Olha aí, ela tá falando aqui no Facebook, certo? Então, é muito importante que você crie uma percepção, observe o seu bebê, para que nesse andamento aqui dessa live, você entenda e ajude o seu bebê a melhorar todo esse processo, certo? Então, assim, como eu já disse, dependendo da idade, e o bebê, quando ele é pequenininho, ele vai precisar mamar à noite e depois voltar a dormir. Mas não precisa o bebê ficar como eu ficava no meu primeiro filho. Passava a noite inteira deitada na rede, com o meu filho aqui em cima de mim. E de vez em quando ele aí mamava. Aí depois saía de novo. Aí daqui a pouco ele ficava, mamava de novo. E passava a noite inteira desse jeito, né? E nem ele dormia e nem eu dormia. Então, eu tô falando isso que eu passei por isso com o meu primeiro filho, com o Lucas. O Lucas já tem 23 anos hoje. Então, ele mamava muito à noite. Não é à toa que ele nasceu prematurinho e no primeiro mês ele já estava uma bolotinha, né? Bem gordinho, porque mamava demais. Mas isso é errado? Não, não é errado. Principalmente porque o bebê mama em livre demanda. Mas tem algumas coisas que você pode se atentar para poder ver se você pode ajudar o seu bebê de uma outra maneira. Tá bom? Então, assim, quando eu falo nisso, eu vou citar aqui alguns exemplos para poder você entender esse passo a passo aí, para que a gente crie ali uma observação nesse momento que o bebê está precisando mamar à noite ou não, tendo necessidade de mamar e você está amamentando, né? Em primeiro lugar, livre demanda. Livre demanda é feita até o dia que você quiser. Até o 6º mês o bebê mama em livre demanda. Mas a livre demanda não é você amamentar o seu bebê todas as vezes que ele chora. Tá certo? Livre demanda é você amamentar o seu bebê quando realmente ele está precisando, ele está com fome, ele está demonstrando sinais de fome. E os sinais de fome, você começa a perceber que o bebê mostra aqueles sinais de fome. Ficar procurando o peito de um lado para o outro. Se você colocá-lo em algum outro local, ele começa a ficar desesperado, querendo
colocar as mãos na boca e sugar avidamente, certo? Quando o bebê tá acordado e você coloca ele assim, deixa eu pegar aqui a minha bonequinha, a minha Baby Polly, para poder eu mostrar aqui alguns detalhes, certo? Minha produção aqui atrás de mim. Obrigado, meu amor. Ó, Baby Polly, né? Quando o bebê, ele tá com fome, ele fica todo o tempo assim, ó. Bota a mão aqui, ele vira a cabecinha e procura. Ele fica virando todo o tempo a cabecinha e procurando. Quando o bebê tá feliz, ele fica assim super bem, sem ficar irritado, sem ficar ali mais desesperadozinho para comer, certo? Então, por isso que se o bebê tá assim, procurando todo o tempo, é diferente de um bebê que tá encontrando a mão. Bebê que encontra, que ele conhece, começa a saber que ele tem uma mão, ele fica ali, ó, com o dedo na boca, mas não mostra uma vontade de sugar, de mamar. Ele tá simplesmente ali com o dedo na boca. Tem mãe que diz assim, Poliana, meu bebê tá ali com o dedo na boca, ele fica botando a mão toda na boca e tudo, e conversando. Ele tá com vontade de mamar? Provavelmente não, é só porque ele descobriu que tem uma mãozinha e que ela é maravilhosa e gostosa, que ele fica todo o tempo botando a mão na boca. Mas os sinais de fome, de você perceber que o bebê fica ali todo o tempo virando e procurando, meio assim, inquieto, certo? Às vezes quando toca a mão na boca ele já faz assim um desespero. Aí realmente você tá dizendo assim, ele quer mamar. Só que tem mães que tem colocam o bebê numa posição de arrotar desse jeito aqui, certo? Quando você coloca o bebê assim para arrotar aqui, ele fica todo o tempo aqui, ó, pá, 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 pá. E aí o que é que você vai dizer? Poxa, ele tá com fome de novo. Será que ele tá com fome? Por quê? Porque o bebê tem reflexos aqui, ó, na parte da bochecha. Porque o bebê, ele tem qualquer coisa que toque aqui nele, ele vai abrir a boca e direcionar a boca. Porque qualquer coisa que toque, ele vai saber que talvez vai entrar alguma coisinha na boca dele. E aí por isso que ele abre a boca. Mas se você toca aqui e ele abre a boca e não entra nada na boca dele, ele começa a ficar desesperado. É lógico que pode ser que ele esteja com fome? Sim, claro, pode ser que ele esteja com fome. Mas se você tira o bebê daquela posição e coloca ele assim, ó, e ele para, será que ele estava com fome? Ou era só a posição que você estava todo o tempo estimulando essa pega? Não é isso? Então, tem bebês que ficam assim. E não só bebês pequenos. Às vezes você tem um bebê maior, um bebê de 8 meses, 9 meses, você fica com ele aqui, certo? Às vezes fica desse jeito e ele fica ali, ó, procurando o peito. Por isso que tem alguns bebês que quando você quer evitar que ele fique mamando o dia inteiro, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, faça isso aqui, ó. Eu tô com essa roupinha aqui. Se você tiver só com a roupa assim, ó, só uma camiseta, certo? É muito fácil o bebê pegar aqui e querer afastar a sua camiseta para mamar. Mas se você pega, coloca aqui, ó, fecha, bota uma blusa mais fechada, para que o bebê tenha mais dificuldade em puxar ali aquela blusa e mamar, é muito melhor. Por quê? Porque ali você vai dizer assim, não, meu amor, já, vamos aqui, vamos olhar outra coisa e tudo. Para evitar que ele fique fazendo lanchinhos muito próximos um do outro. Porque se ele ficar desse jeito, ele vai passar o dia mamando picado, não vai conseguir se alimentar bem, porque ele só faz assim, ó, pega o peito, ó, aí tira, aí fica rindo aqui, ri, aí tira de novo, aí fica
Daqui a pouco ele não quer mais. Pronto. Ele mamou? De jeito nenhum. Não mamou nada. Simplesmente ele quis ali só fazer um microlanche. Botar uma rodinha de cenoura na boca ali, só para poder tirar o gosto. Certo? Então, você deve evitar isso. Na hora que você vai amamentar o seu bebê, amamente bem. Ah, ele mamou, mas eu acho que agora ele tá com fome. Tá com fome? Então bote e observe se realmente ele vai mamar. Por quê? Porque é super importante que a mamada seja uma mamada efetiva. E isso vai repercutir em que momento? No sono noturno. Poliana, eu tenho um bebê que ele passa a noite inteira mamando, certo? Eu tenho uma paciente que mandou uma mensagem para mim. Ele passa a noite inteira mamando e ele não quer mamar de manhã. Não quer. O café da manhã dele, ele quase não toma. Eu já tentei de tudo, mas ele mama 8 a 10 vezes por noite. E aí, quando ele termina a mamada lá, quando dá 4 horas da manhã, eu já não aguento mais, aí levo ele para minha cama. Ele fica lá, pegado lá no meu peito. Aí a gente acorda mais ou menos umas 6, às vezes ele não quer passar de 6 horas. Aí ele acorda. Vou levar para poder dar uma mamadinha lá na claridade e tudo. E ele não quer. Aí eu espero um pouquinho e tal, ofereço o café. Isso bebês grandes, viu? Bebê de 8 meses, de 9. Ofereço o café, ele não quer, ele come pouco. Por quê? Passou a noite mamando, ele tem reserva à noite, para o dia, aliás. Ele tem reserva para o dia. Então, ele vai fazer o quê? Não vai mamar bem durante o dia, não se alimenta bem, não toma o café da manhã, come péssimo a frutinha e tudo. Aí ele vai fazer o quê? Acordar a noite inteira, porque ele está com fome. Só que você precisa reverter essa situação. Precisa ajudar o seu bebê a se alimentar melhor durante o dia. E isso é através de observação. É através de uma rotina que você pode estabelecer durante o dia para que ele possa ficar bem, para que ele possa se sentir feliz, certo? E à noite ele pedir menos. Então, tem bebês que eu coloquei aqui que eles passam o dia inteiro dormindo, bebezinhos pequenos. Hoje eu fui numa paciente, foi ontem. Hoje eu fui numa... Não, mas foi ontem, a de ontem. Poliana, ele passa o tempo inteiro dormindo. E aí eu vou acordar e tudo, tem a maior dificuldade para acordar. Mas quando dá 6 horas da noite, ele arregala os olhos e não quer mais dormir. Aí ele passa a noite inteira acordado, mamando. Por quê? Porque o bebê, ele nasce com esse ritmo, com essa rotina. E você deve ajudá-lo a mamar mais durante o dia. Um bebê que é maior, um bebê com 6 meses, que está entrando numa introdução alimentar e tudo. Ai, Poliana, ele agora tá mamando, tá comendo a frutinha, aí depois ele almoça, mas almoça mal. Ele tá aprendendo ainda, mas passa a noite mamando. Por quê? Comeu a frutinha, comeu um pouco da frutinha. Almoçou mal. E aí ele vai passar a noite inteira com fome. Aí ele não vai ter reserva. Então você precisa ajustar a rotina dele durante o dia para que ele consiga diminuir essas mamadas da noite, certo? Tem alguns bebês que você tem que observar com mais rigor, que são bebês que nascem pequenos para a idade gestacional. Tipo, tem um bebezinho que nasceu com baixo peso, ele nasceu com 40 semanas, nasceu no tempo certo, mas ele nasceu com 2,2 kg. É um bebê que tem um baixo peso para a idade gestacional. Então, esses bebês, esse bebê, ele tem facilidade de fazer hipoglicemia.
ok? Também os bebês que nascem maiores para a idade gestacional, nascem grandes. Ontem eu atendi um bebê que ele nasceu com 37 semanas, mas ele nasceu com quase 4 quilos. É um bebê que a gente chama GIG, certo? Ele é grande para a idade gestacional e ele realmente tem risco para hipoglicemia. Outros bebês também prematuros. Bebês prematuros também têm risco para hipoglicemia. Bebês de mães diabéticas que fizeram diabetes gestacional, se a diabetes não foi bem controlada, ou até se foi bem controlada, esses bebês eles têm que serem acompanhados durante o processo, durante esse período de 24, 48 horas, para saber se ele está fazendo hipoglicemia. Esses bebês, eles precisam ser acordados durante o período do dia, da tarde, né, da manhã, da tarde e da noite. Para quê? Para que eles mantenham uma constância de ingesta de leite e evitem a hipoglicemia. Mas não é mais um bebê que ele já está com a glicemia ok, já está urinando pelo menos 6 vezes ao dia. Esses bebês que já estão assim, eles já têm muito menos chance de ter hipoglicemia. Então, é importante que você veja o xixi desses bebês. Está urinando bem, está urinando abundante? Maravilha! Então, é um passo para poder você deixar, né, de amamentar, de acordar o seu bebê a cada 2 ou 3 horas à noite. E quem é que vai dizer que você vai deixar de acordá-lo a cada 2 ou 3 horas à noite? O pediatra do seu filho. Ele é que vai dizer, olha, fulana, mãezinha, você já está aqui amamentando bem o bebê, ele já está urinando, ele está com um ganho de peso satisfatório, então a partir de agora você pode esticar mais o soninho da noite. Mas durante o dia, mantenha uma regularidade na amamentação. Por quê? Porque se o bebê dorme... Ai, Poliana, eu tenho várias mães que eu vou atender, né? Que eu não fiz o acompanhamento no pós-parto imediato. Várias mães que eu vou atender, que elas simplesmente dizem assim, Poliana, esse menino dorme 5 horas direto de manhã, para acordar o maior sufoco. A gente não consegue acordar, mas ele passa a noite acordado. Então, se ele passa 5 horas dormindo durante o período da manhã, basta você inverter, ajustando as mamadas para o dia, acordando o bebê com mais frequência e tendo a segurança de que ele não vai fazer hipoglicemia porque ele está se alimentando bem. E que ele já estava dormindo 5 horas, só não estava dormindo no horário, na hora que você desejaria, né? Que é à noite, tá certo? Então, é importante que você saiba disso, para ajudar o seu bebê. Mãezinhas gestantes, as gestantes precisam ter segurança disso. Como é que vocês, mamães gestantes, conseguem ter a segurança que o seu bebê está mamando bem? Observando a mamada, se ele mama efetivamente, se ele dá boas sugadas. Para. Todo bebê, ele mama e para. Ele não mama o tempo inteiro. Ele suga, para, certo? Suga, para. Isso é o normal, é uma sucção que tem pausas, certo? Agora, quando a mãe tem um fluxo intenso, muito alto, os bebês, às vezes, né, bebês dessas mães que têm fluxo alto, eles podem ficar sugando, às vezes, 30 vezes para pararem e darem uma respirada. Por quê? Porque o fluxo do peito é intenso e eles estão lá só... O contrário também é importante que você veja. Ah, Poliana, ele mama 2 sugadas e para.
2 sugadinhas e para. Aí respira, passa não sei quanto tempo. Esse bebê provavelmente não está conseguindo tirar leite suficiente. E ele vai ficar querendo mamar de pouquinho em pouquinho, fazendo lanchinhos. Por quê? Porque às vezes o peito pode não estar tendo uma produção satisfatória e o bebê fica sonolento no peito. Bebês sonolentos no peito pode ser um indicativo de baixa produção, com fluxo baixo. E aí ele mama e logo ele adormece e não consegue mais mamar. Aí daqui a pouco ele quer mamar de novo. Então se você observa isso, se isso aí acontece com você, observe se a sua produção está a contento, se está sendo satisfatória para o bebê. Se não, procure uma consultora de amamentação. Entre em contato comigo também pelo direct, que eu posso lhe ajudar. Nós podemos fazer consultoria para que você consiga primeiro amamentar bem o seu bebê. Porque a amamentação é um dos pilares do sono, certo? Ela está ali dentro da rotina. Então, os pilares do sono são a conexão, o ambiente, a rotina e os hábitos. Então, dentro da rotina está ali a amamentação, tá certo? Então, o seu bebê só consegue dormir bem se ele estiver bem alimentado. Só dar uma pausa aqui, gente. Ainda não tem nada certo, mas eu estou conversando com a minha equipe, mas talvez eu consiga abrir poucas vagas para o meu programa de mentoria até o final do mês, tá certo? Tem umas mamães que estão pedindo e a gente está vendo essa possibilidade. Aí, se você tiver interesse, corre lá na minha bio, clica lá no link e marque lá que você está querendo esperar a abertura da mentoria para poder você adquirir, tá bom? Marque lá a sua reserva, porque já tem mães lá que estão pedindo e a gente está ainda vendo essa parte para saber se a gente consegue liberar mais algumas vagas, mas a mentoria tá muito legal, tá bom? Voltando aqui. Então, assim, muitas coisas são importantes para quê? Para poder você ajudar o seu bebê a não precisar se alimentar à noite para voltar a dormir. Então, eu vou falar de um motivo, deixa eu só puxar aqui. Eu vou falar de um motivo, de vários, né, que existem, sobre os despertares noturnos, para que você possa ficar atenta. Por que que o meu bebê acorda e mama e só volta a dormir se ele mamar? Fique atenta. E agora, a partir de hoje, observe como é a mamada do seu bebê à noite. Se o seu bebê não mama, se ele toma fórmula, quanto ele toma de fórmula para voltar a dormir. Vocês sabiam que tem mães que amamentam o bebê de 8 a 15 vezes por noite? Só que a mãe está tão exausta que ela não sabe nem quanto tempo ele passou no peito, mamando. E para que você consiga descobrir isso, é importante que você observe a mamada do seu bebê. Se você estiver deitada numa cama e colocá-lo do lado, você nem vai perceber se ele mamou ou se ele só fez chupetar ali para dormir. Mas se você pegar, seu bebê acordar e você sentar, será que, Poliana, quando eu coloco o bebê aqui, não dá um minuto ele dorme? Aquela mamada foi efetiva? Foi necessária? Entenderam? Poliana, o meu bebê acorda
e eu vou lá e dou um leitinho para ele. Só que ele toma 210 ml durante o dia e tudo. Aí à noite eu vou dar, ele toma 40, toma 60. Aí depois ele acorda de novo, aí eu dou mais um pouquinho, aí ele toma só 60 de novo. E aí vai a noite inteira desse jeito. Eu tenho várias pacientes que estavam desse jeito. Bebê tomando muito leite à noite. Só que, assim, se você somasse tudo, né? Por quê? Porque, se ele acordasse uma vez para tomar 210 ml, ou se ele acordasse uma vez para fazer uma mamada efetiva, 15, 20, 30, 40 minutos, dependendo da idade do bebê, mas um bebê que acorda e mama 1 minuto, 2 minutos e dorme, ele não acordou por fome. Provavelmente ele tem uma associação, que é precisar do peito para voltar a dormir. Bebê que toma fórmula, tomou lá a fórmula à noite, tomou um pouquinho e adormeceu, ele tem uma associação, que é tomar um pouco da fórmula para voltar a dormir. Eu tenho uma mãe que ela ficou fazendo isso a noite inteira, e a gente contou quantas vezes ela teve que preparar 8 mamadeiras. E é engraçado que teve uma mãe que o bebê tomava, pelo menos assim, ele tomava 210, 180 à noite. Ele queria se alimentar de manhã? De jeito nenhum, não queria. Por quê? Porque ele encheu a barriga a noite inteira. Ele passou de 8 da noite até 6 horas da manhã tomando 8 mamadeiras, 6 mamadeiras, que a média era 6 a 8 mamadeiras. Ele não quer se alimentar de dia. Aí ele fica sem querer comer, bibicando, dorme mal, faz uma soneca ruim. E aí, é uma avalanche ali de coisas. Então, a primeira coisa, primeira estratégia que você tem que fazer é observar se realmente o seu bebê quer mamar à noite ou se ele só quer bibicar para dormir. E aí, quando você começar a observar, olha, Poliana, de 8 despertares, ele só mamou efetivo 2 vezes. Então, o que é que você pode fazer para ajudar o seu bebê a voltar a dormir? Não dê o peito. Tente fazer uma outra forma que ele volte a dormir. Tenta ninar. Às vezes você mora num local muito frio, a fralda dele está muito ensopada, muito cheia, ela pode ficar gelada. Então você só troca a fralda dele, certo? Mas não amamenta. Tenta fazer isso. Se você não consegue, peça para o seu marido, olha, ele mamou agora, vá lá, tente ficar com ele para ver se ele volta a dormir. Entender? Porque se você não fizer isso, você vai passar noites e noites exaustas, acordada, e no outro dia, quem é que tá feliz? Nenhum dos dois, nem o seu filho, nem você. Porque você vai estar mal-humorada, cansada, já lembrando da próxima noite. Você já sofre o dia todo já pensando na noite, porque ele não vai dormir. Então, ajude o seu bebê. Facilite as coisas para ele também, porque isso é facilitar. Por quê? Porque se você começar, acordou, botou aqui, pronto. É tranquilo, né? Ele volta a dormir logo, mas não é, isso aí não é facilitar a vida dele. Facilitar a vida dele é você ajudá-lo a dizer assim, meu filho, o certo é assim. Mamãe vai lhe ajudar a fazer isso aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Bebês. Tá certo. Gente, tem bebês que
quando eles estão passando pelo pico de crescimento, certo? Eles ficam querendo mamar, 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 mamar bem muito. Só que as mães, quando passam por esse pico junto com os bebês, elas não conseguem voltar à rotina de antes. E aí o que é que acontece? O bebê fica começando a aprender, ele vai começando a aprender a ficar ali querendo mamar o dia inteiro. Então, o bebê está passando pelo pico de crescimento, ofereça mais leite para ele, ofereça mais peito para ele, não tem problema. Mas o pico de crescimento, ele não dura semanas e semanas. O pico de crescimento dura de 3 a 7 dias, em média. Então, se tá ali, já tá com 5, 7 dias, tente voltar à rotina anterior. Porque senão ele vai todo o tempo ficar exigindo ali sem necessidade. Tá certo? Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. Se tem algumas perguntinhas. Tem aí, produção? Algumas perguntas. A Joyce. Joyce Mota. Joyce Mota. Bebê, 4 meses. Sim. 4 dias acorda uma vez às 2 horas da manhã, mama e dorme. Normal. Pronto, a Joyce. Bebê de Josi, né? Bebê de 4 meses, acorda 2 horas da manhã, mama e volta a dormir e acorda só de manhã. É normal? Normalíssimo. Normalíssimo. Um bebê de 4 meses, ele pode dormir 10 horas por noite seguidas? Pode. Mas ele pode acordar uma vez e mamar? Pode também. Não tem problema, tá certo? Isso não é precisar de muito leite à noite ou precisar do peito para voltar a dormir. Se você percebe que ele acorda uma vez e ele mama efetivamente e adormece, maravilha. Agora, se você perceber que ele começa a mamar 1 minutinho e dorme, depois de 40 minutos acorda de novo, mama outro minutinho e dorme, depois de 2 horas ele acorda, mama bem, aí sim, aí você vai dizer, será que essas 2 mamadinhas que ele acordou e mamou 1 minutinho, será que ele estava com fome? Tenho certeza que não, certo? Então, ali naquele momento é que você poderia traçar algumas estratégias para que ele não precisasse voltar a mamar. Tá bom? O que mais? Meu bebê tem 8 meses e não quer saber de comer nada, só mama, só que eu não sei mais o que fazer. Marisa, do Facebook. Marisa, é o seguinte, um bebê de 8 meses, você tem que organizar a rotina dele. Você tem que ensinar o seu bebê a gastar energia durante o dia. Você tem que mostrar para ele a hora do mamar e a hora da alimentação. Mas isso tudo é um passo a passo, certo? Não tem como você pegar, colocar aqui, botar para mamar e pronto. Botar para mamar e pronto. Não tem, porque o bebê, na idade dele, ele já pode estar na alimentação complementar, certo? Ele já pode estar ali comendo a frutinha, comendo, almoçando, jantando, mas isso ele precisa aprender. Agora, um bebê que passa o dia inteiro mamando, ele vai ter fome para comer uma frutinha? Ele vai ter vontade de almoçar? Não vai. Por quê? Porque para ele ali tanto faz, ele já forrou a barriga dele, tá certo? Então, você desde o início, você já tem que dizer, peraí, agora eu vou fazer assim, sente com ele na mesa, mostre para ele alimento, almoce, coma ali, tome seu café da manhã e dê para ele, entendeu? Para quê? Para poder ele começar a ter vontade de se alimentar, ok? Lá na minha mentoria, a gente ensina todo esse passo a passo, né? Para poder você usar estratégias para montar a rotina do bebê durante o dia. Tá certo?
Eliene Miranda, boa noite. Entre a criança chupar o dedo e a chupeta, qual o melhor? O melhor seria o dedo, tá certo? Agora, o dedo, alguns bebês, eles podem ficar, né, querendo chupar o dedo por muito tempo. Aí você começa a criar algumas estratégias para ele deixar de chupar o dedinho. Mas a chupeta, qual é o problema da chupeta? É que ela pode causar a confusão de bicos, certo? Eu, como consultora de amamentação, porque a chupeta é um assunto muito polêmico, tá? Eu vou até, depois a gente pode até ver algum dia aí para falar desse tema, com um odontopediatra, com um pediatra mesmo. Por quê? Porque a chupeta, ela, em relação à consultoria do sono, ela pode ser um instrumento de berço, né? Uma associação positiva, como também pode ser uma associação negativa. Porque se a chupeta cai da boca do bebê e ele acorda, é uma associação negativa. Se o bebê, ele chupa a chupeta e ela cai e ele não desperta, então ela é uma associação positiva. Os bebês que não sabem pegar a chupeta para voltar a colocar na boca, eles podem acordar múltiplas vezes porque precisa que alguém coloque a chupetinha na boca dele para dormir, ok? Agora, eu não estou aqui para condenar uma mãe que usa chupeta. Por quê? Porque a decisão é diretamente de vocês. Não sou eu que vou influenciar. Agora, se você usa chupeta no seu bebê, use de uma maneira que ele não passe o dia com a chupeta na boca, certo? A chupeta seria só para o momento que você ia induzir o bebê ao sono, tá bom? Mas o bebê ficar brincando com a chupeta na boca, isso não é bom. Isso é péssimo para toda a parte oral do bebê, de dentição, de fala, tá certo? Então, assim, chupar o dedo ele é mais anatômico, o dedo ele é permitido pelo Ministério da Saúde, tá bom? Que mais aqui? Mais perguntas? Bebê 4 meses e 14 dias, tá normal. Muitos dizem que não tem necessidade de comer à noite. Realmente não tem, Josi. Bebês não têm necessidade de comer à noite a partir dessa idade. A partir de 12 semanas, um bebê pode dormir a noite inteira. Mas a gente tem que ter, assim, uma visão se o bebê está mamando bem durante o dia, se ele está ganhando reserva durante o dia, para que ele não tenha necessidade de mamar à noite. Vamos supor que o seu bebê mame 6 vezes ao dia e mame 5 vezes à noite. Por que que você não puxa essas mamadas para o dia? Tá certo? Então você pode. Não, peraí, eu vou amamentar mais vezes para poder criar reserva para não precisar mamar à noite. Entendeu? Então isso é importantíssimo que você saiba disso para evitar que o bebê fique acordando o tempo inteiro à noite para voltar a dormir mamando. Gente, esse meu programa Poli Ensina, certo? Ele fica gravado no YouTube, no meu canal do YouTube. Tenho vários vídeos lá. E se você tem alguma pessoa que está gestante, conhece alguma pessoa gestante, papais de primeira viagem, eu trabalho com um futuro papai, passa lá as informações, olha, segue aqui a Poliana, por quê? Porque a gente tem trazido conteúdo muito assim, direto para o sono e também toda a parte que é relacionada ao sono, a amamentação relacionada ao sono, ambiente relacionado ao sono, tudo é dito nessas lives, tudo tem lá no meu canal, tá certo? E é bem legal. E cada dia
nós colocamos no nosso feed, lá no meu feed do Instagram, lá no Facebook, nós colocamos dicas diárias, tá bom? E são diárias, todo dia você recebe uma dica lá. E as lives, elas não ficam salvas, elas depois, quando a minha equipe decide tudo, coloca lá parte das lives para que vocês possam ter acesso, tá bom? Mas as lives, se você, eu vou assistir a live só depois, cuidado que ela pode não ficar salva, tá certo? Gostou das dicas, Marisa? Ai, tá joia. Obrigada. Então, como é que você pode fazer para o bebê evitar mamar na madrugada? Combine com seu marido, faça um acordo com ele. Ai, Poliana, meu marido trabalha a semana inteira. Pois então, combine com ele na sexta-feira, no sábado, no domingo, para que vocês possam revezar ao para atender o bebê à noite, tá certo? Então, agora ele mamou e com 1 hora ele acordou. Gente, cutuca lá o maridão, filho, olha ali, ó, vai lá dar uma ajudinha. Então, você evita que o seu bebê mame todas as vezes. Até porque o seu cheiro, o seu toque, a sua voz faz com que o bebê saiba que você tem um peitinho lá para ele, ou então tem um leitinho preparado já para oferecer. E o papai não tem. O peitinho do papai é murcho e ele só tem lá o colo, o carinho, a voz para cantar e o bebê voltar a dormir sem precisar se alimentar. Tá bom? Então, aí a gente vai falar sobre na quinta-feira. Eu ainda não sei qual é o tema da minha live, mas eu vou colocar uma caixinha de perguntas para que vocês possam dizer assim: Poliana, eu queria que você falasse sobre isso. Nesse mês de fevereiro, nós vamos ter alguns profissionais da área da saúde falando aqui comigo, compartilhando um momento aqui comigo. E vocês vão ver como vão ter assuntos assim super interessantes que vão ajudar a vocês, né, nessa longa caminhada para vocês conseguirem ajustar tudo que foi orientado para ajudar os seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite. Porque a gente está aqui para isso, para poder lhe dar orientações, para poder fazer algumas estratégias que possam ajudar você nessa caminhada. E se você fizer tudo o que eu estou dizendo, fizer um passo a passo, você vai ter resultados maravilhosos, tá bom? E não esqueçam lá na minha bio do Instagram, tem lá, se você quer ficar ali aguardando na lista de espera para a minha mentoria Sono dos Sonhos, que é uma mentoria muito joia e tem bônus especiais. Tem também falando sobre a parte de amamentação, tem falando sobre a rotina, tem também aulas que eu gravei ao vivo, como se eu estivesse fazendo uma mentoria na própria casa de uma paciente. Então, é muito direcionado e muito fácil, porque a didática é fácil. Eu faço muitas atividades, muitas coisas com a minha Baby Polly, com a minha Lala, e aí vocês começam a ter uma visão melhor, como se eu estivesse dentro das suas próprias casas, tá bom? Então, foi um prazer imenso, mais uma live, mais um momento aqui com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem, tá bom? Beijo grande e até quinta com uma live que eu vou mandar ali o tema
mas daqui a alguns dias lá no feed notícias e vou ficar falando nos stories também. Tá bom? Um beijo, até a próxima.